Olá! Bem-vindo novamente ao canal Orbis Pictus Arte para assistir aos nossos episódios de A História da Arte. Aqui quem fala com você é o Antônio, uma voz digitalizada usando tecnologia de inteligência artificial. Eu irei te guiar nessas séries de vídeos do canal. No tema de hoje você verá elementos da cultura grega que influenciam a arte e que, de certa forma, se tornam a base inclusive da arte moderna. Porém, precisamos entender alguns aspectos e a palavra-chave aqui é a estética. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado! Então primeiro, o que significa a palavra estética? Naturalmente, você já deve ter ouvido falar a palavra estética de várias formas como, por exemplo, a estética desse filme é maravilhosa. A estética do game ficou animal. Até, já deve ter ouvido, a estética da estupidez. E esse é um ponto à parte. E se você quiser, em outro vídeo, podemos conversar com você mais sobre esse assunto. A palavra veio do grego, aesthesis. Ela significa algo como perceber, sentir ou notar. Entendida pelos gregos para ficar ao lado de conceitos como ética e lógica. Questões discutidas na Grécia Antiga eram encarados como um só assunto. Não ficavam separadas por matérias. A construção da sociedade grega era pensada pelo conjunto e discutida nas ágoras. Portanto, essa cultura grega foi a base filosófica de vários pensadores. E foram usadas por grandes filósofos como Alexander Gottlieb Baumgarten e Gustav Kant. E os mais atuais como Umberto Eco, entre muitos outros. Mas primeiro vamos falar dessa visão clássica e do peso que essas questões da estética tiveram na arte e dentro da arte, e por fim falarei das questões orgânicas que explicam por que a beleza é algo tão estranho na espécie humana. Como assim estranho? Assista até o final que iremos entender juntos essa questão. A estética tornou-se, na filosofia clássica, um campo de estudo ligado ao juízo de gosto, disciplina que então podemos entender aqui como sensibilidade. Ela pretende examinar as razões de nossos juízos sobre o belo na arte e propõe fundamentos sólidos, porém, nessa proposta de falar sobre a estética grega comparada com a estética atual, teríamos que pegar uma régua para uma avaliação mais precisa. E então aí sim, contrastar algumas questões na filosofia da arte no período grego, desta sociedade arcaica. Agora, precisamos entender que para os gregos, a obra de arte tinha uma função sagrada, e isso você pode ver nos outros vídeos do canal. E essa função sagrada pode ser comparada à arte egípcia. Portanto, passado milhares de anos, em comparação, a arte de hoje não tem mais essa função e isso é a primeira diferença. Então as obras de arte entre os gregos, por exemplo, refletem algum tipo de ordem cósmica. Neste caso podemos entendê-la como algo externo e superior aos humanos, então toda a obra de arte dos gregos é como um pequeno microcosmo do universo cósmico. Por exemplo, Platão diria, naquele período, que a definição de beleza não se limita às criações individuais, portanto, em termos dos efeitos que a beleza tem sobre as sensibilidades particulares de alguns indivíduos não era para que o indivíduo tivesse sozinho esse prazer estético. Para ele, o conceito de beleza estaria relacionado à ordem objetiva, se submetendo à medida e proporção. Os templos gregos foram construídos de acordo com proporções matemáticas estritas das alturas das colunas. Então os gregos tinham muito forte essa noção de beleza e proporção. No contexto grego a obra de arte tem uma objetividade, não vai expressar tanto a inspiração subjetiva do arquiteto ou do escultor, mas teria que obedecer à ordem cósmica do universo a partir do qual o artista atua modestamente como mediador entre os homens e os deuses. A ideia que temos hoje do artista, já que esse sujeito é um criador, e essa reivindicação de originalidade feita por parte do artista, é um fenômeno recente, que enfim para os gregos, como podemos entender, não existe no mundo objetivo, o belo é independente de nós. O belo hoje tem que ser inventado para nós em nossa sociedade. O que aconteceu então nessa mudança de perspectiva em relação à objetividade da obra de arte é que ela se manifesta também no indivíduo e ele pode expor sua experiência estética tanto no material quanto no imagético. A exemplo,
os poetas. E poeticamente vou pedir. Sua inscrição no canal é muito importante para mim, pois o conteúdo que escrevo, edito e publico para você vale uma curtida, pois tem pesquisa, tem amor, tem paixão. E põe para fora de você qualquer solidão. Muito obrigado. Foi assim que os gregos definiram que os sentimentos que surgem da admiração das imagens e espaços feitos pelos arquitetos e escultores tinham, portanto, com o objetivo principalmente causar o efeito da alegria quando entravam em contato com algo bonito, reforçando que essa arte tinha uma função objetiva. Como você já deve ter pesquisado em inúmeros vídeos do YouTube sobre a civilização grega, saberá que eles se desenvolveram em muitas áreas e seus conhecimentos chegaram em lugares de todo o mundo. Na Europa, após a Idade Média, essas ideias voltaram e ganharam força na mente dos artistas renascentistas, que passaram a pintar para imitar a vida, pois suas criações eram influenciadas pela ideia de mimese, semelhante à estética de Platão. Porém precisamos entender o que é a mimesis e o que é a diegese. A mimese dá conta de tratar as narrativas tendo uma potência para a ação muito parecido com um dito popular, aumenta um ponto quem conta um conto. Enquanto a diegese é a narrativa ficcional, portanto ele não tem qualquer compromisso com a realidade. Esta é uma das razões pelas quais algumas pinturas renascentistas parecem uma fotografia tão bem feita que imita a realidade, sendo um dos papéis da arte, segundo Platão. Mas como Platão teve essa ideia? Platão acreditava que, por trás de nosso entendimento do real e do material existe uma outra realidade abstrata. Vou dar um exemplo para que nosso entendimento fique melhor. Por exemplo, se você for à feira livre para comprar maçã, encontrará muitas maçãs semelhantes a todos e a todas as outras maçãs. Assim, para Platão, como se por trás de tudo que existe houvesse uma forma, porém para ele, no mundo das ideias existem todas as ideias originais, e essas ideias são perfeitas e eternas. Só podemos alcançar esta realidade através da nossa razão. Porém devemos imaginar, por exemplo, que um sofá poderá ter vários formatos criados em uma fábrica. Terão, eles, vários tipos, cores e tamanhos. Entretanto, sua finalidade será sempre a mesma por termos a certeza que o sofá serve para tal função. Agora que ampliamos nosso repertório de compreensão do que se entende por estética platônica, ao considerarmos esse processo entendemos que, em alguns períodos da história da arte, o artista faz uma aproximação do real e que as formas seriam quase sempre baseadas no real. Para Platão, o mundo é uma cópia de uma cópia, cópia das emoções que existem no mundo das ideias e que essas emoções que o ator grego, por exemplo, tentou transmitir ao público seriam mais cópias. Spinoza, depois com os pensamentos de Deleuze, colocam que a mimese é aplicada como forma de potência, uma forma de potencializar a existência. O que você pensa sobre Platão, sobre seu pensamento sobre a estética? Devíamos voltar a fazer arte com esse ideal. O que você acha? Assim, podemos dizer que as representações no teatro grego, para Platão eram na verdade uma imitação de emoções humanas como raiva, alegria, tristeza, portanto a representação dos resultados naturais de diferentes situações da vida, ainda assim, apenas cópias imperfeitas de a compreensão humana do ator, como uma cópia de imitação. Aristóteles, por outro lado, achou esse raciocínio incompleto e questionável, apreciando a minimização na representação do mundo no drama, tendo seu gênero favorito, no teatro, a tragédia que para ele seria capaz de fazer o espectador experimentar o sentimento supremo da catarse. Portanto, acho que não é apenas um simulacro da realidade, mas também pode nos levar a sentimentos extraordinários que não alcançaremos. Pergunto se você conseguiu um momento para respirar. Naturalmente, vou dividir esse assunto em vários episódios. No próximo irei abordar mais sobre o pensamento aristotélico acerca do assunto estética. Por enquanto é isso. No próximo trataremos das questões sobre a estética com autores contemporâneos. Muito obrigado por ter ficado até o final. E não se esqueça. Se inscreva, curta e compartilhe.